Muito bom estar aqui na casa de Deus mais uma vez, mais um culto do Espírito Santo. Eu espero que você esteja aí junto com a sua família, celebrando esse momento. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra específica para a tua vida nessa noite, certo? Então, portanto, não se dispersa, não fica olhando para outras coisas, certo? Se conecta como se tu estivesse aqui na igreja, certo? Eu creio que em breve nós já estaremos aqui juntos, mas enquanto esse dia não chega, nós vamos se conectar de forma online para poder te alimentar espiritualmente, amém? Mas eu quero orar com você, feche seus olhos aí, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de estar ministrando para este povo, Senhor, e eu tenho certeza que não será diferente hoje, a tua palavra fluirá, Senhor, com poder, com graça, como um remédio para os corações aflitos, Pai. E eu te peço, Pai, que os dons do Espírito Santo venham estar fluindo nesse lugar, Pai, para abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra que será pregada, ela não será roubada, ela não será esquecida, mas vai produzir muito fruto para a glória de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Vamos lá, abra sua Bíblia aí no Salmo 37, versículo 4. Eu quero que você acompanhe comigo essa ministração. É uma ministração que vai falar ao teu coração esses dias, desde a semana passada. Uma nota que vem no meu espírito é: Deus continua realizando sonhos. Amém? Deus, Ele continua realizando sonhos. Aleluia. E eu estou muito feliz de saber disso, e eu creio que você se alegra com isso, porque diante desse momento nós estamos saindo dessa fase, graças a Deus, da pandemia. Esse mês de junho é um mês de transição, as coisas vão começar a estar num novo lugar, não estarão mais no mesmo lugar, porque tudo se fez novo, porque a vida com Deus, tudo se faz novo, amém? Independente se tem pandemia ou não, a tua vida tem que ser uma vida de novidades, a tua vida tem que ter uma vida de movimento, tem que ser uma vida com coisas novas acontecendo. Deus não te criou e não te ungiu para estar numa vida estática, parada, não. Você foi chamado para andar em movimento. E eu quero que você abra aí a Bíblia no Salmo 37, versículo 4, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu amo esse versículo, querido. Eu amo esse versículo. Se você tiver um lápis aí, ou um marca-texto, ou uma canetinha, como a gente diz aqui no Ceará, marca aí, tá certo? Esse versículo 4 que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem desejo no teu coração? Deixa eu fazer uma pergunta mais elaborada. Você tem sonhos ousados ao seu respeito? Eu não estou falando ao respeito daquilo que você quer que o seu marido se torne, ou do que os seus filhos se tornem, ou da empresa que você trabalha se torne, ou do Brasil se torne, ou do que a tua igreja local se torne. É bom você ter esses sonhos também, mas eu quero falar de você. Eu quero falar e te perguntar se você tem sonhos ousados ao seu respeito, a você mesmo. Amém? Sonhos ousados ao ponto de você não ter coragem de falar para as outras pessoas de tão grande que é esse sonho. Será que você tem esse tipo de sonhos? Sonhos secretos que talvez você não compartilhou com ninguém, e às vezes quando você coloca a cabeça no travesseiro, você fica pensando e se imaginando fazendo algo grande, e logo logo o teu pensamento vem te sabotar dizendo: não, isso não é para você. Você já passou por isso? Eu quero te dizer que você mude a forma de pensar e de analisar esses momentos, porque eu quero que você considere que esses pensamentos, talvez esses relances de pensamento, que você se vê fazendo algo grande, que você pense que é algo da tua cabeça, eu quero que você considere como algo, a possibilidade disso ser algo parte do plano de Deus para a tua vida, do propósito de Deus para a tua vida. Ah, é, Felipe, por quê? Mas é porque quando eu vejo uma coisa tão grande assim, eu fico: não, isso aí não deve ser para mim, porque o meu histórico familiar não é esse. Na minha família nunca ninguém fez algo parecido. E por que eu estou com esses pensamentos? Aí você diz: não, isso não é para mim não. Deixa eu te dizer algo, é para você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Por que é para mim, Felipe? Por que você tem tanta certeza que é para mim essa algo grande? Porque Deus não pensa pequeno. Deus só pensa grande. E Ele te fez grande. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Vamos lá para quando o homem foi formado. Vamos ver as primeiras palavras de Deus. Amém? As primeiras palavras de Deus para o homem. Gênesis versículo 1.
capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Amém? Você vai ver aí o restante do versículo. Então você vai ver palavras de Deus para o homem sobre multiplicação, sobre domínio, sobre prosperidade, sobre algo grande. Deus nunca fez o homem para ser algo pequeno. Ou seja, na minha alma e na sua alma está configurada esse desejo de fazer algo grande. É por isso que a gente não para quieto. É por isso que a gente quer sempre fazer algo maior, a gente sempre quer novos desafios. É por isso que o homem, ele ama desafios. Por quê? Porque está configurado. Mas quando o pecado entrou na humanidade, lá no Éden ainda, essa alma foi desconfigurada. E por isso que às vezes você se sente deprimido, você se sente triste por não realizar, porque o diabo, ele lançou o pecado no mundo e desconfigurou o padrão original de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus veio ao mundo para restaurar esse padrão original, para que você tenha vida e vida em abundância, porque o diabo, ele só veio para uma coisa, aliás 3, matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar uma vida para você e uma vida abundante. Aleluia! O plano de Satanás é fazer com que você fique paralisado, numa vida medíocre, numa vida estática, numa vida sem produtividade, numa vida sem realizações. E aí você começa a ficar deprimido e ele toma conta dos teus pensamentos e você vive muito abaixo daquilo que você foi planejado para ser. Amém? Eu tenho boas notícias para você nessa noite. Deus, ele tem sonhos ao seu respeito. Salmo 37, versículo 4 diz que se você se alegrar no Senhor, se deleitar no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. É algo bíblico, é uma promessa de Deus. E é muito bom você receber promessas de Deus, mas existe o tempo da promessa e o tempo da espera. E é justamente nesse período de espera que as pessoas estão perdendo as promessas de Deus. Amém? E eu tenho algumas informações importantes para você, para que você espere em Deus. Saiba que Ele é fiel. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele falado, Ele cumprirá. Está escrito. Mas Felipe, se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora eu fico tão agoniado querendo que as coisas aconteçam, amém? De uma hora para outra, que as coisas sejam rápidas. Mas nós vivemos numa sociedade imediatista, amém? Eu me lembro que no meu tempo, quando eu chegava do colégio, tinha um horário do desenho, para me assistir o He-Man, para me assistir o Jiraya. Quem lembra do Jiraya? Tinha o Ninja Jiraya na manchete, Jiraya, Jasper, Changeman, é tudo do meu tempo. Se você está rindo disso, é porque você já tem mais de 35 anos, amém? Então já está caminhando para os 40, ou talvez já chegou nos 40, mas tudo bem. Então existia, no meu tempo, um horário específico para assistir o Jiraya, para assistir o desenho, a gente se programava, e se perdesse, se chegou atrasado no transporte escolar, perdia só no outro dia, não tinha internet, querido, para você. Hoje em dia tudo é muito online. Amém? Você aperta o botão, quero ver isso. Não gostei, quero ver isso. Então, você gasta mais tempo escolhendo o que é que vê do que vendo, propriamente dito. Porque é muita opção, querido. Amém? A gente vê pelas crianças hoje. Não tem mais hora de desenho, não. A hora que ela quiser, ela vê o desenho que ela quiser, elas mesmas já sabem mexer. Amém? Uma sociedade totalmente imediatista. A tecnologia é uma bênção, mas está fazendo o povo ser apressado. Está fazendo o povo ser precipitado. Entendeu? Então nós não podemos, como homens e mulheres de Deus, colocar a carroça na frente dos bois e atrapalhar os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Então eu tenho informações importantes sobre os sonhos de Deus para você passar esse período de espera até que a promessa se concretize, você passar de boa. Amém? Você passar na bênção de Deus, sem precisar se agoniar, como a gente diz aqui no Ceará. Amém? Você não precisa se agoniar. O teu pai, ele cuida de todas as coisas, mas é preciso você saber algumas coisas importantes. Amém? Eu quero que você vá lá para o livro de Atos, vamos falar de uma promessa. A promessa que o próprio Jesus fez aos discípulos, que era que viria o Espírito Santo, que viria batizá-los com o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá para o livro de Atos. Fica lá no Novo Testamento, foi escrito pelo médico Lucas, certo? O livro de Atos dos Apóstolos, amém? Vamos lá, se você tem a sua Bíblia aí,
Hoje até a Bíblia é online, né? Você aperta rapidinho e acha, né? A turma não sabe nem onde é que está, se der uma de papel, o pessoal demora mais, né? Mas já está todo mundo viciado na Bíblia digital, né? Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 4, amém? Para fazer um pouco da introdução histórica do livro de Atos, para você saber, esse livro de Atos, ele se inicia no momento em que Jesus já havia vindo à Terra, já tinha cumprido seu ministério, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele já estava subindo aos céus, para estar à destra de Deus, amém? Então, o começo desse livro de Atos é nessa narrativa, onde Jesus está prestes a ser assunto aos céus. Então, no versículo 4, olha o que diz aqui, Atos 1:4. E comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, que de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu vou repetir, não muito depois desses dias. Foi a instrução que Jesus disse, que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque viria uma promessa. Jesus deu um comando e Jesus fez uma promessa. Então, para que as promessas se cumpram, você precisa obedecer aos comandos de Deus. Amém? E esse povo aqui, no versículo 6, continuou a conversa, certo? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? E respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Amém? E aqui tem a primeira informação importante, são 3 informações importantes que eu quero te passar, para você esperar em Deus e ver as promessas dele se cumprindo na tua vida. A primeira informação é, pare de querer saber tudo nos mínimos detalhes. Amém? Esses discípulos já estavam perguntando, Senhor, quando é que vai ser o tempo? Vai ser isso mesmo? Como é que vai ser? Amém? O pessoal começou a se agoniar, querer saber detalhe demais. Então, querido, você querer ser detalhista demais no processo da tua caminhada cristã vai te atrapalhar, certo? Essa ânsia de saber os detalhes, como é que vai ser, como é que eu vou conhecer meu marido, como é que eu vou conhecer a minha esposa, como é que vai ser, ele vai vir no cavalo branco, meu Deus, como é que vai ser isso, como é que eu vou arrumar meu emprego, como é que é, será que vão me ligar, será que vão me mandar um e-mail? Irmão, se Deus falou que vai te dar um emprego, ele vai te dar, não interessa como é que vai vir, mas vai te dar, amém? Então, essa forma de querer saber muito detalhe, ela vai te atrapalhar, essa ânsia de querer saber detalhes, ela vai virar uma ansiedade, e ela vai te impedir de viver as promessas de Deus na sua vida. Deixa eu te falar uma informação bem importante. Aquilo que você precisa saber, Deus vai lhe falar. Se você buscar o Espírito Santo, Ele vai lhe falar. Como é que Ele vai me falar, Felipe? Vamos lá para Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Você passa aí Atos, passa Romanos e depois vamos lá para a carta de Paulo aos Coríntios, certo? Capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? E tem muita gente que para por aqui nesse versículo. Meu irmão, ninguém sabe. Nem olho viu, nem ninguém imaginou, nem ninguém pensou, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado. Mas tem sequência no versículo, amém? Olha só como você vai saber o que é que Deus tem preparado para você. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia! Deus, Ele revela coisas, querido, pelo Espírito dEle. Amém? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as mais profundas de Deus. Amém? O Espírito Santo, Ele vai lá nas profundezas de Deus e traz os planos que Deus tem para você e te entrega através da tua comunhão com o Espírito Santo. Aleluia, deixa eu te dizer algo, querido, o Espírito Santo, ele te revela coisas, mas Felipe, você acabou de dizer que eu não preciso saber de tudo, que eu não preciso ficar agoniado por causa de detalhes. Querido, aquilo que Deus precisar te revelar, Ele vai te revelar. Para isso tem os dons do Espírito Santo, amém? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Note que não é um texto de sabedoria, não é uma frase de sabedoria, é uma palavra, é um fragmento. Mas deixa eu te dizer, Deus vai te revelar fragmentos do plano dele, mas Ele vai te revelar o suficiente para você pegar
e correr, e avançar em fé. Aquilo que você precisar saber, Deus vai te revelar. Por menor que seja o fragmento, por menor que seja a palavra que chegue ao seu respeito, você vai ter, é a palavra suficiente que você precisa para segurar, agarrar ela e correr a tua carreira. Amém? Essa é a vida de fé. Não, querido, Deus não trabalha dessa forma, tudo passo a passo, tudo organizado, igual uma planilha de Excel. Não, querido. Deus, ele tem um plano completo na mão dele, mas ele exige de mim e de você uma atitude de fé, para o mínimo de informação que ele te dá, você pegar e ir em frente. E aí Deus vai revelando coisas. E aí Deus vai revelando novos passos para você. É assim que funciona. Então para, querido. Para de querer tudo nos mínimos detalhes. Tinha até um personagem, né, na televisão, que ele só gostava das coisas nos mínimos detalhes. Querido, você que é homem e mulher de Deus, você não precisa saber o plano de Deus para a sua vida nos mínimos detalhes, não. Amém? Você precisa só receber as palavras que Deus, os fragmentos que Deus vai soltar para você, e você vai montando seu quebra-cabeça. Deus quer ver a atitude de fé em você. Como é que vai ser, Senhor? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Não, querido, isso não é o comportamento, não. Se Deus falou, está falado. Vá em frente. Ele já entrou no negócio. Amém, querido? Vamos, você crê junto comigo assim? Então, a primeira informação que eu quero te dar para você passar esse tempo de espera, enquanto a promessa não se cumpre na tua vida, é que você pare de querer ver as coisas nos mínimos detalhes, isso vai te atrapalhar. Amém? Descanse em Deus. Vai pegando as palavras, vai recebendo as profecias, vai fluindo, vai mergulhando no Espírito Santo. Deixa ele, através do testemunho interior, trazer esses pensamentos, que às vezes você pensa que é cor da sua cabeça, mas não é. É o Espírito Santo querendo comunicar algo e você bloqueia. Amém? Pergunte quando vier um pensamento desse, que você se vê fazendo algo grande. Dê a liberdade a você mesmo de perguntar ao Espírito Santo: Senhor, será que isso mesmo é coisa da minha cabeça? Ou é o Senhor que está querendo me compartilhar algo? Ah, querido, eu tenho certeza que Ele vai começar a falar coisas para você. Então, esse é a primeira informação. E note, querido, que depois que Jesus falou que não convinha aos discípulos saber das coisas, das épocas, das estações, como iriam suceder algumas coisas, ele falou assim: olha, mas vocês receberão poder. E para vocês serem testemunhas, minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Melhor do que saber dos detalhes é você saber quem você é. Melhor do que saber dos detalhes é saber o que você tem. Melhor do que saber dos detalhes é saber o que você pode em Deus, porque você foi revestido de poder. Amém, querido? É isso que você precisa saber. Amém? Quem você é, o que você tem, o que você pode. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Amém? E você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Ponto final. Amém? Vamos para a segunda parte, querido. Eu espero que você tenha recebido e não fique querendo mais saber de tantos detalhes assim, porque detalhes quem canta é Roberto Carlos, amém, querido? Você não precisa saber desses detalhes. Aleluia. Amém? Vamos lá. Segundo ponto, querido. Segundo ponto vamos lá para ainda mesmo em Atos, certo? Ainda mesmo em Atos, Atos dos Apóstolos, aleluia. E para me falar desse segundo ponto, querido, eu quero te contar uma história, amém? Eu me lembro quando eu era pequeno, a minha tia foi me visitar em Aracaju, acho que eu tinha uns 9 anos. A minha tia Socorro, ela sempre ia em Aracaju me visitar, e meu pai nesse tempo, ele era camelô, ele tinha uma barraca de sapato no centro, ele vendia sapatos junto com a minha mãe, de vez em quando eu ia lá ajudar eles também. Mas e aí, o que é que acontece? A minha tia queria fazer uma visita, ela estava lá em casa, ela disse: Felipe, tu sabe chegar lá? Eu disse: eu sei, tia. Lógico que eu sei demais, pode deixar comigo. Eu já tinha ido algumas vezes no centro, eu sabia o número do ônibus, e vamos todos para a parada de ônibus, amém? Só, queridos, a gente ficou na parada logo na rua assim do condomínio, só que eu tinha que pegar o ônibus no outro lado, e eu peguei no lado de cá, eu tinha que ter atravessado a rua. O ônibus veio, eu olhei o número, entrei com ela junto com a minha irmã e fui-me embora. Irmão, só que eu estava esperando no lugar errado, irmão. E esse ônibus, ele foi-se embora. Quem aqui do Ceará conhece o Parajana? Pronto, era um ônibus estilo esse Parajana, antigo, saudoso Parajana, que já andou de ônibus aqui no Ceará, sabe qual é o Parajana. Então ele rodava Aracaju todinha, e eu comecei a entrar em locais que eu não conhecia, e eu comecei a ficar com medo, e eu criança comecei a chorar. Aí minha tia: Felipe, o
que é que tu tem? Eu digo, eu estou com dor de cabeça. Mentira, eu já estava com dor de cabeça, eu estava perdido, irmão. Mas sabe qual foi o meu problema, querido? Que eu estava esperando no lugar errado. Mas depois desse ônibus rodar 10, 20, 30, 40 minutos, ele voltou e passou de volta para o condomínio e foi a caminho do centro. Aí eu me acalmei, eu disse, agora eu estou na rota certa. Pela misericórdia de Deus, o ônibus estava indo para o centro, amém? Sabe qual é um negócio muito importante que você precisa saber? Como assim, Felipe? Eu peguei o ônibus errado, eu tive prejuízo, eu perdi tempo porque esperei o ônibus no lugar errado. Você tem que saber esperar as promessas de Deus no lugar certo, para que elas se cumpram. Felipe? Note que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 15, que 500 irmãos viram Jesus ressurreto, mas dentro do cenáculo só entraram 120. Amém? Dentro do cenáculo só entraram 120. A Bíblia diz em Atos capítulo 2. Logo, o que é que eu entendo, querido? Se Jesus aparecesse ressurreto para você, você ia seguir ele até ele ser assunto aos céus. Eu acredito que os 500 estavam lá com Jesus quando ele foi assunto aos céus. Mas depois que Jesus foi, quem é que assumiu a liderança? Pedro. Pedro era o líder. E Jesus tinha dito para os homens, fiquem em Jerusalém. Certo? Mas por que só entraram 120 no cenáculo? E os outros onde é que estavam? Talvez eles pensavam, Pedro escolheu o cenáculo, mas eu estou em Jerusalém, Jesus disse que era ficar em Jerusalém, está tudo bem. Ei, amados, Deus levanta homens, Deus levanta pessoas para te liderar. Deus deu a visão a Pedro e disse a Pedro que ficasse e fosse para o cenáculo. E ele foi para o cenáculo. Amém? Os 120 que estavam dentro do cenáculo, eles viram a promessa se cumprir. Os outros não. Está certo que depois eles possam estar naquela leva de 3.000 pessoas que receberam o Senhor de novo lá com Pedro e também se agregaram a eles. Claro que sim, mas eu quero te dizer, irmão, se você estiver esperando no lugar errado, você vai atrasar as promessas de Deus para a sua vida. Felipe, explica melhor isso para mim entender. É a igreja que você congrega, querido. É a igreja local, é a liderança que você se conecta. Você precisa estar conectado no lugar certo para que você venha herdar as promessas de Deus. Amém? Você precisa se submeter a uma visão. Porque tem irmão que não quer submeter à visão. Ele vem para a igreja só para encontrar defeito. Já viram aqueles fiscais do Senhor? Ungidos de Deus? Fiscais. É tudo para achar defeito. Não, preferia que não fosse assim. Não queria VF não gosto desse negócio de VF não, é muito ruim. É melhor homem de um lado, mulher do outro, fazer outro tipo diferente. Não gostei, irmão, a visão é essa. Amém? Pega junto na visão. Você vai ser abençoado, não é uma visão de um homem, é a visão de Deus liberada para o coração de um homem. Você tem que crer. Eu não sei onde você congrega, qual é a igreja que você frequenta, mas com certeza tem um líder, amém? Então você precisa conversar com esse líder, saber o que é que você pode ajudar, amém? Saber o que é que os dons que Deus colocou em você, que você pode contribuir com essa visão que Deus colocou na vida daquele homem, amém? Você é parte integrante disso, e às vezes você fica de galho em galho, pulando de igreja em igreja, atrás da igreja perfeita, porque você nunca gosta de nada. Irmão, será que o problema é na igreja ou é em você? Será que é você que precisa ajustar o seu coração e entender que a obra é de Deus e não é de homens? E se submeter a uma visão? Aleluia! Então eu tenho mais essa revelação para você. Saiba esperar no lugar certo. Amém? O lugar certo para aqueles discípulos era o cenáculo. Quem estava no cenáculo recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quem não estava, não recebeu naquele momento. Amém? Então é muito importante você estar plantado no lugar certo, estar congregando, estar fazendo o seu melhor. Irmão Paulo, lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que antes da primeira viagem missionária de Paulo, ele servia na igreja. A igreja tinha profetas, tinha mestres, e depois de um tempo, eles orando e jejuando, depois você vai ver Atos capítulo 13, depois de um tempo eles separaram a Paulo e a Barnabé para a obra que Deus já havia chamado. Mas o teu chamado, algo que você vai fazer para Deus, só vai florescer se você estiver conectado no serviço da igreja local. É muito importante, porque Deus estabeleceu assim. Eu queria fazer uma pergunta sinceramente para você. Será que você tem feito o seu melhor para a igreja local? Será que você tem colocado o teu coração na obra que Deus te colocou lá? Será que você tem servido ao Senhor com os seus talentos nessa congregação que Deus te colocou? Não precisa você responder, eu quero só que você pense, amém? Porque é muito importante você esperar no lugar certo, mas estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, amém? Aleluia! Então, esse é o segundo ponto que eu queria falar. E o terceiro ponto, querido, você precisa entender, é que você
que os sonhos de Deus, eles sempre vão envolver pessoas. Amém? Sempre vão envolver pessoas. Ai, Felipe, eu tenho um sonho de comprar uma casa, eu tenho um sonho de construir um prédio para mim ficar lá no último andar, deitado na rede, assistindo Netflix, com o controle na mão. Irmão, isso pode ser um desejo seu e você pode realizar, mas eu estou falando de sonhos de Deus, querido. Você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus não quer salvar pessoas? Você acha que Jesus não veio a essa terra e entregou até a sua última gota de sangue para salvar a humanidade? Para você ficar sonho somente egoísta, tenha seus projetos pessoais. Eu não estou dizendo nada contra, mas entenda que o teu propósito de vida é abençoar pessoas. Amém? O teu propósito de vida envolve pessoas. Não escolhe uma profissão somente pelo dinheiro. Escolha por vocação, por direção de Deus, e para você ver o impacto que você pode causar nas pessoas. Amém? Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo em cada posição da sociedade. Amém? Eu vou te provar que o propósito de Deus envolve pessoas. Lembra de Moisés, querido? Moisés lá, quando Deus foi falar com ele em Êxodo capítulo 3, versículo 10, o que foi isso? Ele diz, Moisés, eu te escolhi para salvar o meu povo que está sofrendo lá no Egito. Deus sempre vai olhar para pessoas. Tudo que Deus te chamar para fazer vai ser para abençoar pessoas, vai para resolver problema de pessoas. Josué foi do mesmo jeito. Quando Moisés morreu, ele disse, Josué, meu servo Moisés é morto. Josué capítulo 1, versículo 2. Agora eu te escolho para você conduzir o meu povo a uma terra prometida. Gente, de novo, porque você quer viver as promessas de Deus se cumprindo, mas vai ter que servir as pessoas. Amém? Essa é a vontade de Deus. Ô Felipe, eu gostei mais daquela outra ministração que tu dizia que tudo ia se resolver e que ia vir prosperidade, as portas iam se abrir e tudo. Irmão, tudo isso está incluso no Evangelho, é um pacote. Tem prosperidade? Tem, mas tem serviço, tem amor. Você tem que entregar a sua vida no altar de Deus. Amém? Não é só essa outra parte. Aleluia. Porque tem irmão que se pudesse só gostava de uma parte da Bíblia. Não gostava de toda, mas a Bíblia ela é completa. Amém? Ela é um pacote e você precisa tomar posse de tudo aquilo que ela tem para você, porque Deus nunca vai criar algo para te prejudicar. Tem muita gente que é sofrida no ministério, que é sofrida na sua história porque tem traumas, mas e se reserva de mergulhar naquilo que Deus tem para ela. Se desarma hoje nessa noite, amém? Lembra de Jesus, quando o anjo apareceu para Maria, ele disse, Maria, eis que você dá, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela disse, você vai dar à luz a um filho, o nome dele se chamará Jesus, e ele salvará o meu povo dos pecados, povo de novo. Deus, ele sempre vai criar grandes propósitos para salvar o seu povo. Deus sempre vai usar pessoas para abençoar pessoas. Amém? Às vezes você pede muito que Deus te abençoe, mas você tem que pedir, Senhor, eu posso ser uma bênção para a vida de alguém? Aleluia! Essa é a pergunta que você tem que fazer também, que você pode ser uma bênção. Por que eu posso? Porque em Atos 1,8 ele mesmo disse que você receberia poder e seria revestido do Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. Testemunha de quê? Testemunha de Jesus. Aleluia. Vamos lá para Atos. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Testemunha do seu nascimento. Testemunha do seu ministério. Testemunha da morte de Jesus. Testemunha da ressurreição de Jesus. E testemunha da volta de Jesus. Jesus vai voltar, porque tem irmão que nem sabe ele foi para onde, irmão. Lógico que Jesus vai voltar, querido. Olha aí em Atos capítulo 1, versículo 8 até o 11, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha a sequência dos fatos. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu os olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles lhe disseram, varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus voltará, querido, isso é uma promessa, aleluia. Eu não sei se você se alegra, porque tinha muita gente preocupada por causa dessa pandemia, que todo mundo ia morrer, e que o mundo se acabar, e que todo mundo ia morrer de fome. Ei, meu irmão, não, você não vai participar da grande tribulação, não.
Você não vai participar, porque antes da tribulação, dos eventos escatológicos, Jesus irá, amém, aleluia. Jesus terá o arrebatamento da igreja, nós estaremos no céu com ele, é o que a Bíblia diz. Filipe parece conversa de doido, parece conversa de filme. Não, querido, eu estou falando da Bíblia. O arrebatamento é real, a volta de Jesus é real, o céu é real, aleluia. Você precisa acreditar nisso. Não viva como um homem terreno, viva como um homem espiritual, conectado nas verdades do céu, aleluia. Somente assim você terá a sua vida transformada. Pare de esperar em tudo que seja natural, mas se conecte nas coisas espirituais. Amém? Aleluia, aleluia. Deus quer você viver nos sonhos dele. Deus quer você vivendo os projetos dele na sua vida, mas da maneira correta. Aleluia, aleluia. Querido, o que aconteceu, Filipe, com esse pessoal? Os discípulos entenderam que não precisavam de tantos detalhes. Eles entenderam que precisavam estar em Jerusalém, submeteram a Pedro, foram para dentro do cenáculo. E o que aconteceu? Irmão, Atos capítulo 2, a promessa se cumpriu. Deixa eu te dizer algo, a promessa de Deus se cumpre se você se permanecer fiel. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida se você se permanecer fiel. Olha o que diz aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, de repente, aleluia, diga assim, de repente. Agora deixa eu te dizer esse de repente, porque tem muito irmão que é gaiato. Ah, é de repente, irmão, então é de repente. É de repente, mas não é por acaso. Eu vou repetir para você, as coisas de Deus acontecem de repente, mas veja que não é por acaso, querido. Houve uma obediência da parte dos discípulos, houve uma submissão da parte dos discípulos, amém? Houve comandos que Deus deu para eles e eles obedeceram, e aí sim, de repente aconteceu. Agora, meu irmão, você não quer se submeter, você não quer obedecer a palavra, e fica assim, ou de repente faz alguma coisa. Não, meu irmão, você vai ficar que nem eu lá na parada do ônibus. Lá no começo da história, indo para um canto que não tem nada a ver, amém? Decida hoje se submeter a Deus, decida hoje fazer a vontade de Deus, escutar os comandos de Deus para a sua vida, amém? E veja as promessas de Deus se cumprindo. E o que aconteceu, Filipe? Eles foram cheios do Espírito Santo. Olha o que diz a sequência do versículo, veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos, aleluia, todos os 120 que estavam lá, sem exceção, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe falasse. Irmão, isso é Bíblia, irmão. Filipe, mas todos foram cheios do Espírito Santo? Foram todos, amém? E todos eram pregadores? Não, mas para todas as pessoas tinha algo a ser feito. Cada pessoa daqueles 120 existia um propósito, e eles precisavam do revestimento do Espírito Santo para cumprir, amém? É isso que às vezes você pensa, não, ser cheio do Espírito Santo é só para os pregadores, é só para quem está lá no púlpito. Eu não, só fico aqui mesmo, não preciso disso não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito Santo, independente do que você foi chamado para fazer, Ele te chamou para ser cheio do Espírito Santo. É muito melhor, você imagina, esses discípulos aqui, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, mas eles esperaram em Deus e creram. Mas nós, que já temos o Espírito Santo, Ele já derramou esse Espírito, é muito melhor esperar em Deus, falando em outras línguas, esperar em Deus, cheio do Espírito Santo. Filipe, como é que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Mirna, pode vir aqui para ajudar. Aleluia. Como é que eu posso ser batizado? Como é que eu sei? Porque eu penso, Filipe, que o batismo com o Espírito Santo é só para algumas pessoas. Eu já aceitei Jesus faz tempo, mas eu não falo em línguas, eu não recebi esse revestimento, eu acho que Deus não gosta de mim. Amado, Deus não faz acepção de pessoas. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. É uma promessa de Deus para você, mas você precisa desejar também. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele já foi derramado sobre os nossos corações. E para que eu preciso, Filipe? Essa oração em línguas, para que serve tanto? Irmão, é a oração perfeita. Quando você está num momento de pressão, o diabo não entende o que você está orando, você não entende o que você está orando, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus entende perfeitamente, e você é preciso na oração. A oração em línguas, ela vai diretamente ao ponto, amém? Porque é algo que sai do teu espírito, amém? É algo que sai do teu espírito para o Espírito Santo de Deus. E lá, Deus se comunica com você. Aleluia.
E se você está assistindo essa ministração e nunca aceitou Jesus como Salvador, Felipe, como é que é isso, aceitar Jesus como Salvador? Porque talvez você esteja pensando aí, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já nasci com Jesus no meu coração. Amados, a Bíblia é muito clara em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se torna filho de Deus quando você recebe Jesus. E o que é receber Jesus, Felipe? É mudar de religião? Não, filho. Tem nada a ver com isso. É você fazer uma aliança com Ele. Você e Ele. Felipe, eu nunca fiz uma aliança. Toda a minha vida eram as pessoas que me levavam para a igreja, me diziam o que é que eu tinha que fazer. Mas eu, por mim mesmo, eu nunca fiz. Então chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora, minha irmã. Como é que eu faço? É só tu fechar teus olhos e repetir essa oração comigo. Repete essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. A partir de hoje, eu serei uma nova criatura. Me recebe como teu filho, como tua filha. E eu te servirei todos os dias da minha vida. Aleluia. É a melhor decisão que você podia tomar.